Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar o nosso curso de mecânica clássica, onde o nosso primeiro capítulo vai ser sobre oscilações, né? Basicamente, nesse capítulo a gente vai revisar alguns aspectos de movimentos oscilatórios, principalmente o movimento harmônico simples, né? Oscilações harmônicas simples, onde vocês devem ter tido um primeiro contato no curso de fluidos e ondas, né? Alguns dos resultados que eu vou apresentar aqui, vocês já devem ter visto, então serve aí para que vocês relembrem, revisem alguns conceitos de resolução de movimentos oscilatórios, certo? Então, para que a gente possa tratar esse capítulo de oscilações, para que a gente possa chegar ao objetivo que é tratar justamente certos tipos de fenômenos que têm amortecimento, vamos primeiro fazer uma revisão acerca do movimento harmônico simples, tá certo? Então, a gente vai começar primeiramente fazendo um conjunto de considerações do nosso problema, né? A gente vai especificamente começar o estudo de oscilações considerando aí o movimento oscilatório de uma partícula, né, que está restrito aí a um movimento unidimensional. Ou seja, o caso mais simples que nós podemos estudar, né? Por que nós vamos fazer primeiramente para o caso unidimensional? Porque o objetivo é, além de revisar e fazermos o estudo do seu movimento, no caso unidimensional, onde nós vamos buscar as soluções para o seu movimento, a gente vai estender esse estudo para um caso bidimensional, ou seja, muito possivelmente na aula seguinte a gente vai tratar desse problema em duas dimensões, tá certo? Então vamos fazer a primeira consideração em que nesse movimento dessa partícula de movimento unidimensional, que a gente tem que essa partícula vai ter uma posição de equilíbrio estável, ou seja, o seu ponto de equilíbrio estável existe para esse movimento dessa partícula e a gente localiza esse ponto de equilíbrio como sendo justamente a origem do sistema de referência. Então, nós vamos fazer essa consideração onde nós temos um ponto de equilíbrio estável para essa partícula, tá certo? Então, desse modo, se nós, por exemplo, deslocarmos essa partícula a partir do seu ponto de equilíbrio estável para qualquer uma dessa direção, para um eixo positivo ou para o lado do eixo negativo, nós temos que, comumente, uma força restauradora vai atuar nessa partícula para que ela retorne à sua posição de equilíbrio, tá certo? Então, basicamente, nesse sistema de movimentos oscilatórios, a gente tem aqui a influência de uma força restauradora que tende a partícula voltar para o seu estado de menor energia, consequentemente no seu estado de equilíbrio, tá certo? E aí, dentro de todos os casos possíveis que a gente possa vir imaginar, a gente vai pegar apenas uns casos, vamos pegar de todo o universo desses fenômenos que nós podemos imaginar, vamos restringir apenas os casos em que uma força restauradora F ela vai ser uma função apenas do deslocamento dessa partícula. Ou seja, a gente vai pegar e descrever essa força restauradora dependendo apenas da posição dela, que é o caso mais simples, né? Então, já que nós vamos considerar essa força restauradora como sendo uma função da posição, a gente também tem que considerar que essa força dada por f de x, ela possui derivadas contínuas de todas as ordens. Por quê? Porque isso vai ser importante para o nosso estudo. Então, se nós supusemos que f de x ela vai ter derivadas contínuas em todas as ordens, a gente pode pegar essa função e fazer uma aproximação dela através de séries de Taylor, ou seja, a gente pode expandir essa função em termos de série de Taylor, onde a gente vai consequentemente verificar que esses deslocamentos ao final eles têm que ser deslocamentos muito pequenos para que a gente possa fazer essa expansão. Caso contrário, se esse deslocamento for grande, a nossa série vai ser divergente e, consequentemente, nós não podemos fazer a nossa aproximação. Então, considerando essa minha força restauradora, dependendo apenas do deslocamento dessa partícula, a gente pode pegar essa função
e expandir em série de Taylor. Ou seja, vamos expandir em torno do ponto de equilíbrio, ou seja, do ponto em que a partícula se encontra em equilíbrio estável. Então, consequentemente, nós temos que a função f de x ela vai ser dada justamente dessa forma, onde vai ser o f de 0 mais x, a primeira derivada de f em relação a x no ponto 0, mais 1 sobre 2 fatorial de x ao quadrado, que multiplica pela segunda derivada de f em relação a x ao quadrado, no ponto x igual a 0, mais os outros termos. Então, veja que essa série possui vários termos. Então, a gente limita a um termo n. Então, ela pode ter n termos da nossa expansão, onde esse nosso ponto f0 nada mais é do que o valor da minha função no ponto de x igual a 0, ou seja, justamente o valor da minha função no seu ponto de equilíbrio estável. E esse valor da função f no ponto de equilíbrio estável, ele tem que ser nulo, tá certo? Mas por que nós vamos fazer essa consideração? Porque se não for nulo, significa dizer que vai ter a força que vai deslocar essa partícula de tal modo que ela não volte para o seu ponto de equilíbrio estável. Então, ela pode se afastar continuamente da sua posição de equilíbrio, que não é o caso da característica da minha função f que a gente acabou de definir. Então, por isso que nossa f de 0 tem que ser nula. E as derivadas enésimas são justamente dadas por essa parcela aqui, por esse termo da minha expansão, que é a enésima derivada de f na origem. Ou seja, a gente deriva essa nossa força restauradora n vezes e a gente vê qual o seu valor justamente no seu ponto x igual a 0. Tá bom? Então, fazendo essa aproximação, essa expansão dessa minha função, a gente tem que, para deslocamentos suficientemente pequenos, ou seja, para x muito pequeno, ou seja, valores bem pequenos, infinitesimais, até podemos assim considerar, a gente vai ter que, por interpretação dos nossos termos de ordem maior, da minha derivada, da minha expansão, aqueles termos vão se anular. Ou seja, se nós vamos considerar esses deslocamentos da minha partícula bem pequeno, a gente vai observar que esses termos de derivada de ordem mais alta, todos os termos eles vão ser bem pequenos. Ou seja, quando nós derivarmos isso aqui, a gente vai ter, primeiramente, esses termos quadráticos, cúbicos e de termos n. Isso aqui vai ser tão pequeno que essas parcelas aqui vai ter uma contribuição ínfima para a minha aproximação. Imagine aí um valor de 0,003 elevado à oitava potência. Vai ser muito pequeno, né? Então, esses termos aqui quadráticos, cúbicos e termos de ordem n, a gente vai desconsiderar porque a sua contribuição para a minha aproximação vai ser muito pequena. Então, a gente pode desprezar esses termos de tal modo que a minha função aproximada ela vai ser dada por um menos kx, tá certo? Onde esse k ele vai ser dado como sendo a primeira derivada de f em relação a x na posição x igual a 0, tá certo? Então, consequentemente, essa derivada tem que ser negativa justamente para que a gente possa compensar o sinal negativo da nossa expansão, tá certo? Que a nossa aproximação vai ser justamente dada em termos de uma constante k multiplicado pelo nosso deslocamento, tá certo? Então, nessa aproximação que nós acabamos de formular, ou seja, nessa aproximação que nós acabamos de deduzir, a gente tem que a força de restauração, que é dada exclusivamente em termos do deslocamento dessa partícula, ela é uma força linear. Veja que isso aqui pode ser aproximado por uma função do tipo ax mais b, onde b vai ser igual a 0 e o meu a vai ser igual a menos k. Então, ou seja, essa primeira aproximação da força de restauração é uma força do tipo linear, e a gente vê que os sistemas físicos que são descritos por essa equação, elas obedecem à chamada lei de Hooke, né, que é a lei justamente de deformações elásticas, principalmente nos sistemas massa-mola, que é quando a gente vê e aplica essa lei de Hooke, né? Onde você tem um sistema massa-mola, onde você K interpreta aqui como sendo a constante elástica dessa mola, e você vai exerce uma força sobre esse bloco, e quando você solta, você tem uma força restauradora justamente devido à deformação da mola, e vai ficar oscilando até
em um dado período, e uma dada velocidade e uma dada frequência angular, né? Consequentemente, desprezando aqui todas as forças dissipativas desse movimento. Nesse caso, sem resistência do ar e sem atrito, né? Vamos apenas estudar o caso ideal sem essas forças dissipativas, apenas envolvendo as forças conservativas. Pois bem, então quando nós temos aí para essa partícula, quando nós temos pequeno deslocamento e nós consideramos aí os limites elásticos não são excedidos, tá certo? A gente vê que esses problemas físicos, onde uma força de restauração vai ser do tipo linear, a gente pode aplicar em casos onde nós temos molas estendidas, no caso no sistema massa-mola que a gente viu, molas elásticas, né? Ela obedece justamente a essa força de restauração linear. Também pode ser aplicada a vigas flexionadas. Essa função linear é uma boa aproximação para fazer o estudo desses fenômenos e outros relacionados e outros problemas relacionados a essa aproximação linear de primeira ordem aí da lei de Hooke, né? Mas a gente deve enfatizar que esses cálculos desses problemas são apenas aproximações, tá certo? Ou seja, vocês viram que eu comecei a fazer aqui um conjunto de suposições, né? Onde nós consideramos uma partícula, no caso dimensional, consideramos aqui que nós temos uma função que descreve que descreve essa força restauradora apenas em termos do deslocamento. Então, a gente viu que a aproximação foi feita para pequenos deslocamentos. Então, nós temos aqui um conjunto de considerações que nós levamos para a gente fazer o estudo desses fenômenos físicos. Mas a gente sabe que na natureza essas forças de restauração elas são muito mais complexas, ela envolve outros parâmetros mais complexos no movimento, né? E a gente pode ver que um desses movimentos que são mais próximos e comuns à natureza são o tipo de oscilações amortecidas, né? Onde você tem algo que está tendo contato, está em atrito, ou tem um fluido que está amortecendo, dissipando a energia desse movimento, e consequentemente a gente pode fazer o estudo dessas oscilações amortecidas, né? E isso também pode ser encontrado em alguns fenômenos de vibrações mecânicas e sistemas elétricos, que são os casos que a gente pode ver e nós vamos ver para oscilações amortecidas, tá certo? Pois bem, então vamos aqui para um primeiro caso mais simples, que é de um oscilador harmônico simples. Então, um oscilador harmônico simples nada mais é um sistema massa-mola que você pode ali estabelecer um movimento harmônico para esse sistema, né? Então, nós temos que a equação de movimento do oscilador harmônico simples, ela pode ser obtida pela seguinte forma. A gente pode aplicar primeiramente os conhecimentos que nós tivemos em mecânica, através das leis de Newton. Então, a gente pode aplicar a mecânica newtoniana para que a gente possa descrever e chegar à equação de movimento do oscilador harmônico. E depois que nós chegarmos nessa equação de movimento do oscilador harmônico, a gente pode usar um conjunto de técnicas para resolver e encontrar uma solução. Mas vamos por partes. Primeiramente aqui vamos deduzir a equação de movimento do oscilador harmônico utilizando aí os conhecimentos das leis de Newton, né? Então, primeiramente, a gente pode partir da segunda lei de Newton, escrito como sendo a massa vezes a aceleração, né? Nessa forma mais usual que a gente pode encontrar, onde em termos de módulo, isso aqui vai ser igual ao módulo da força igual ao módulo da massa, perdão, o módulo da aceleração em termos de massa, né? Só que a aceleração, a gente vê que é a derivada da velocidade, consequentemente a segunda derivada da posição. E a gente viu que a força restauradora que atua em uma partícula em um movimento oscilatório que nós estamos estudando, a gente viu que essa força restauradora pode ser dada em termos de uma aproximação de um movimento de deslocamento infinitesimal, dado justamente pela lei de Hooke. Então, nós temos que a força que atua nessa minha partícula, uma força restauradora, é dada por menos kx, a lei de Hooke, e eu tenho que esse termo, massa vezes aceleração, pode ser dado em termos de massa vezes a segunda derivada da posição em relação ao tempo ao quadrado. Isso aqui a gente pode reescrever dessa forma, como sendo a massa vezes a minha variável x com esses dois pontinhos acima dessa minha variável. Isso aqui, pessoal, é apenas notação.
Isso daqui significa a segunda derivada da posição em relação ao tempo ao quadrado, tá certo? Então, no curso de mecânica clássica, a gente vai usar muito essa notação. Então, toda variável que você vê com um ponto em cima, significa dizer que aquela variável está sendo derivada em relação ao tempo, tá certo? Então, isso aqui é uma notação legal, que é usual dentro da mecânica clássica, tá certo? Então, a questão aqui é apenas notação. Então, aplicando essa notação, a gente vê que a massa vezes a aceleração mais k, que é minha constante elástica, vezes x, vai ser igual a zero. Se a gente pegar e dividir todo mundo pelo termo de massa, eu tenho aqui a minha segunda derivada da posição, mais k sobre m vezes x igual a zero. E a gente pode, então, chegar na equação de movimento do oscilador harmônico simples como sendo essa equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, né? Onde nós temos aqui a segunda derivada da posição em relação ao tempo, ao quadrado, mais esse ômega zero ao quadrado, vezes x igual a zero, onde esse ômega zero ao quadrado nada mais é do que a definição da raiz de k sobre m, tá certo? A gente coloca aqui porque vamos identificar isso aqui como termos de frequência angular, ou velocidade angular, né? É mais ou menos essa definição para esse termo, tá bom? Então, o próximo passo é resolver o problema, né? Nós chegamos aqui à equação diferencial que descreve o movimento desse oscilador. Então, ou seja, isso aqui caracteriza a equação de movimento do oscilador harmônico simples. Então, basta agora a gente resolver. Então, para a gente resolver, para a gente obter a solução desse problema, a gente vai ter que resolver essa equação diferencial de segunda ordem homogênea com técnicas de equações diferenciais, tá certo? Então, a gente pode supor uma solução do tipo x de t igual exponencial de lambda t, ou seja, nós podemos supor uma solução desse tipo e aplicar as derivadas nessa minha solução particular. Então, se nós aplicarmos a primeira derivada, isso aqui vai ser igual a lambda vezes exponencial de lambda t. E se nós aplicarmos a segunda derivada em relação ao tempo ao quadrado, isso aqui vai ser a segunda derivada de x igual a lambda ao quadrado vezes exponencial de lambda t, né? Substituindo esses termos lá na minha equação diferencial, a gente tem a seguinte equação. Isso aqui equivale às minhas duas derivadas espaciais em relação ao tempo, que vai me dar esse termo. E aqui é apenas substituição direta do meu x de t igual a exponencial de lambda t. A gente pode ver que nós temos a exponencial aqui em comum, esses dois termos, então a gente pode organizar dessa forma. Ou seja, lambda ao quadrado mais ômega zero ao quadrado multiplicado pela exponencial de lambda t igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual a zero se somente se esse termo aqui for igual a zero. Por quê? Por causa que aqui nós temos uma função exponencial e a gente vê que a função exponencial não tem valor nulo, né? Isso aqui não pode ser igual a zero. O máximo que se tem é a função igual a 1, tá certo? Então, consequentemente, esse produto dessas duas funções vai ser nulo se somente se lambda ao quadrado mais ômega ao quadrado for igual a zero. Com isso, pegando e resolvendo essa equação, eu tenho que lambda ao quadrado vai ser igual a menos ômega zero ao quadrado, que isso aqui vai ser igual a lambda vai ser igual a raiz de menos ômega zero ao quadrado, que nos dá como solução mais ou menos i vezes ômega zero. Então, ou seja, nós temos aqui soluções complexas, né? Consequentemente, como o meu parâmetro lambda vai ter solução complexa, então nós temos duas soluções particulares para o nosso problema do movimento harmônico simples. Nós temos uma primeira solução, que eu vou chamar de x1, que equivale ao meu lambda positivo, ou seja, exponencial de i ômega t, e temos também a nossa segunda solução, dada em termos do meu lambda negativo, menos i ômega 0t, né? Então, como x1 e x2 são soluções particulares, a gente viu em equações diferenciais que se nós temos duas ou n soluções particulares para uma equação diferencial, a gente viu que a combinação linear dessas soluções
também é uma solução. E aí a gente pode fazer uma combinação linear dessas duas soluções e formar aqui a solução geral para a nossa equação diferencial, que é a nossa equação de movimento do oscilador harmônico simples. Então aqui nós podemos escrever uma das formas da solução geral, do tipo exponencial, em termos de A vezes a exponencial de I ômega 0t mais B vezes a exponencial de menos I ômega 0t. Tá certo? Então aqui é a primeira cara da solução geral, tá bom? Em termos de funções exponenciais. No entanto, a gente pode expressar essa solução geral de uma outra forma, em termos trigonométricos, né? Então, se nós usarmos aqui a fórmula de Euler, onde nós temos que a exponencial de lambda(x) é igual ao cosseno de lambda x mais i seno de lambda(x), tá certo? A gente pode... aqui ficou faltando um termo imaginário, tá certo? Aqui é a exponencial de i lambda(x). Usando essa fórmula de Euler, que vai ficar cosseno de lambda(x) mais i seno de lambda(x), a gente pode pegar e usar nas nossas funções, as nossas soluções particulares, como sendo x1 de t, que é dada pela exponencial de ômega t, vai ser igual ao cosseno de ômega t, mais i vezes o seno de ômega t, e x2 como sendo a exponencial de menos i ômega t igual ao cosseno de ômega t menos i seno de ômega t. Vejam que aqui nós temos um complexo conjugado, ou seja, a solução x1 e tem uma solução x2, onde x2 é o complexo conjugado da minha solução x1, né? Então, como novamente aqui x1 e x2 são soluções particulares, a gente pode novamente usar o princípio da superposição da combinação linear de x1 e x2 e montar uma solução do tipo x1 barra de t como sendo um meio de x1 de t mais x2 de t, e podemos ter uma outra solução particular do tipo 1 sobre 2i x1 de t menos x2 de t. Veja que aqui eu estou escrevendo uma combinação linear dessas duas soluções. E vai ser x1 barra e x2 barra também vão ser soluções para aquela nossa equação diferencial. Um exercício simples é pegar essas duas soluções particulares e jogar dentro da equação diferencial, que é a equação de movimento do oscilador harmônico simples, e verificar que x1 barra e x2 barra escritos dessa forma também são soluções. Mas é fácil a gente ver, né? Se nós jogarmos aqui, essas duas soluções, a gente vê que x1 e x2 já satisfazem a nossa solução, consequentemente essa combinação linear é direto satisfazer também. Então, nós temos que, pegando para essa minha primeira solução do tipo x1 barra de t dado por essa forma, eu tenho que x1 barra de t vai ser igual a 1 meio, aí eu escrevo a minha solução particular de x1 em termos trigonométricos, usando a fórmula de Euler, que vai ser cosseno de ômega t mais i seno de ômega t, mais a minha outra solução particular, que é cosseno de ômega t menos i seno de ômega t. A gente observa que esses dois termos aqui, eles vão se cancelar e vai ficar apenas os termos sem cosseno, né? Juntando tudo, vou ter que x1 barra de t vai ser igual a 1 meio de 2 vezes cosseno de ômega t. Esses termos 2 vão ser cancelados e a gente simplifica que x1 barra de t vai ser escrito em termos de cosseno de ômega t, que é uma solução também para a nossa equação de movimento. De modo análogo, a gente pode fazer a outra forma, x2 de t, dado justamente 1 sobre 2i, que multiplica o cosseno de ômega t mais i seno de ômega t menos o cosseno de ômega t mais i seno de ômega t. Agora a gente vê que esses termos dos cossenos eles vão ser cancelados e vão sobreviver apenas os termos imaginários. Consequentemente, eu tenho que x2 barra de t vai ser 1 sobre 2i, que multiplica 2i seno de ômega t. E esses termos eles vão ser cancelados de tal forma que x2 barra de t é igual a seno de ômega 0 de t, tá certo? Então, nós temos agora as soluções de x1 e x2 e podemos construir a partir dessas soluções x1 e x2 barra, a gente pode construir também uma solução geral
do tipo trigonométrica, x de t igual a um alfa cosseno de ômega t mais um beta seno de ômega t, onde alfa e beta são constantes, né? Elas vão ser constantes. Então, a gente pode pegar essa cara dessa nossa equação, que nós acabamos de deduzir, solução geral para a nossa equação de movimento do oscilador harmônico simples, e podemos aí escrever essa minha solução de uma outra forma, né? De uma forma mais usual, uma forma mais conveniente que a gente costuma encontrar. Então, se nós pegarmos essa nossa solução geral trigonométrica, eu posso aqui expressar em termos de um parâmetro A, que vai ser dado em termos de, se eu colocar um parâmetro A, eu posso reescrever como sendo um alfa sobre A, cosseno de ômega t, mais beta sobre A, seno de ômega t, né? Onde, se nós só aplicarmos a propriedade distributiva, consequentemente, a gente retorna para essa equação anterior. Então, se nós olharmos bem essas duas constantes, alfa sobre A e beta sobre A, isso aqui nada mais é do que a gente expressar em termos de um gráfico, de um módulo, onde nós temos aqui a componente x de t, a dependência x de t, onde nós temos aqui o módulo, onde vai ser uma amplitude, isso aqui pode ser encarado como amplitude do movimento, aqui como sendo o parâmetro alfa, e aqui como sendo o parâmetro beta, e aqui nós temos o ângulo que envolve esses dois parâmetros. E a gente pode tirar através desse triângulo uma relação do tangente de delta, que é alfa sobre beta, como também a gente vê que o seno de delta vai ser igual a alfa sobre A e o cosseno de delta vai ser igual a beta sobre A. Veja que aqui nós podemos de cara já identificar que alfa sobre A aqui vai ser o seno e beta sobre A vai ser aqui o cosseno. Consequentemente, eu vou ter que a minha função x de t pode ser escrita como sendo A vezes o seno de delta cosseno de ômega t mais cosseno de delta menos vezes o seno de ômega t. Se nós aplicarmos aquelas propriedades trigonométricas, nada mais é do que a soma, o seno da soma de dois ângulos. Ou seja, meu x de t, aquela minha solução geral, ela pode ser escrita dessa forma mais compacta, como sendo A vezes o seno de ômega t mais φ, tá certo? Então, aqui é uma solução para a nossa equação trigonométrica de uma forma mais compacta, que é usualmente encontrada na natureza, né? E aí, consequentemente, dependendo da definição exata desse meu ângulo, que nós vamos identificar como sendo um ângulo de fase, a gente pode escrever a nossa solução dessa seguinte forma. X de t pode ser igual a A cosseno de ômega t menos φ, e x de t também como sendo A vezes o seno de ômega t menos delta. Observando aqui que esses ângulos vão diferir apenas sobre uma diferença de π sobre 2, que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento, então nesse caso é em termos de π sobre 2. Então a gente pode escrever dessa seguinte forma, tá certo? Então, qualquer alteração que nós tivermos nesse ângulo de fase, ela vai corresponder apenas à mudança do instante em que nós designamos o t igual a zero. Então, a partir do momento que a gente muda a fase do nosso sistema, a gente apenas está deslocando ou mudando o nosso tempo inicial igual a zero de quando ele começa o movimento. Pois bem, então com essas observações, a gente pode a gente estabelecer uma solução para a nossa equação diferencial de segunda ordem, ou seja, nós encontramos uma solução para a nossa equação de movimento do oscilador harmônico simples, que é dada em termos de A cosseno de ômega 0t menos φ, ou A seno cosseno de ômega t menos delta, e a gente viu que são soluções para o nosso movimento, e a gente identifica como nós temos aí uma oscilação trigonométrica de seno e cosseno, a gente vê que aquele parâmetro A, que era a constante que aparece, nada mais é do que a amplitude desse meu movimento. Então, com isso, a gente pode também estabelecer outra relação entre a energia do oscilador e a amplitude do seu movimento, a partir do que nós descobrimos da equação de movimento daquele oscilador. A gente sabe que a energia cinética é dada em termos de 1/2 da massa vezes v ao quadrado, que é justamente 1/2 da massa vezes a primeira derivada de x ao quadrado, e a gente pode pegar a nossa solução,
que nós encontramos para o oscilador harmônico simples, substituir dentro da nossa equação. Então, a gente vê que a nossa energia cinética é o meio da massa, vezes a derivada temporal de A vezes cosseno de ômega t menos φ, tudo isso daqui elevado ao quadrado. Consequentemente, aplicando a derivada disso aqui, nós temos aqui a derivada do cosseno, vai ser o menos seno de ômega t menos φ, multiplicado pela derivada da interna, onde aqui esse ângulo de fase é uma constante, então isso aqui vai ser zero, sobrevivendo apenas o termo ômega zero multiplicado por A negativo. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Aplicando o quadrado, a gente vai ter que a nossa energia cinética vai ser igual a 1 meio da massa vezes A ao quadrado vezes ômega zero ao quadrado vezes seno ao quadrado de ômega zero t menos φ. Então, a gente pode organizar essa equação da energia cinética como sendo 1 meio vezes a massa vezes A ao quadrado vezes ômega zero ao quadrado vezes seno ao quadrado de ômega t menos φ. Tá certo? Só que nós vimos que lá no começo da abordagem da nossa aula, esse fator ômega zero vai ser escrito em termos de ômega igual a raiz de K sobre M. Elevando ao quadrado, nós temos então que a nossa energia cinética vai ser 1 meio da massa vezes A ao quadrado vezes K sobre M, que nós estamos apenas substituindo aqui o que nós definimos lá na frente, lá atrás, no caso. Isso tudo multiplicado pelo seno ao quadrado de ômega t menos φ. Consequentemente, nós podemos expressar a energia cinética do nosso sistema como sendo 1 meio de K vezes a amplitude ao quadrado vezes o seno ao quadrado de ômega t menos φ. Então, tudo isso aqui vai ser a energia cinética do nosso oscilador harmônico simples. Já que nós calculamos a energia cinética, a gente também pode calcular a energia potencial. Então, pegando na mecânica, a energia potencial é dada pelo trabalho realizado devido à força restauradora, né? Então, consequentemente, o meu trabalho vai ser menos kx multiplicado por dx. Consequentemente, o meu trabalho vai ser menos k, a integral de 0 a x de x' de x' igual a menos u. Aí vamos aqui usar o teorema trabalho-energia. E, consequentemente, eu vou ter que a minha energia potencial vai ser dada por 1 meio de K vezes x ao quadrado. Então, já sabemos como é a cara da nossa energia potencial. Vamos pegar e substituir aqui a nossa solução do oscilador harmônico, que nós já calculamos anteriormente, e vamos substituir na expressão. Então, temos que a energia potencial vai ser 1 meio de K, que multiplica a cosseno de ômega t menos φ, tudo isso elevado ao quadrado. Consequentemente, isso aqui vai ser dado em termos de U igual a 1 meio de K vezes A ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de ômega t menos φ. E tudo isso daqui vai ser a energia potencial do movimento do oscilador harmônico simples, tá bom? Então, agora nós calculamos tanto a energia cinética como a energia potencial e podemos aí relacionar essas duas energias em termos da energia total, que é dada pela soma da energia cinética mais a energia potencial, né? Então, vamos ver aqui qual é a cara da energia total do nosso sistema. Então, eu tenho que a minha energia total vai ser dada em termos da energia cinética mais a energia potencial. Vamos substituir o que nós já calculamos dessas energias, que vai ser dado em termos de 1 meio de K ao quadrado mais seno ao quadrado de ômega t menos φ, mais 1 meio de K ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega t menos φ. Podemos colocar aqui os termos em evidência, onde a energia total vai ser 1 meio de K vezes A ao quadrado, multiplicado pela soma do seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de ômega t φ, menos φ. Olhando para essa soma, a gente vê que a identidade trigonométrica, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Podemos, então, chegar aqui, a nossa energia vai ser dada em termos apenas de 1 meio de K vezes A ao quadrado. Então, a gente vê que a energia depende apenas do quadrado da amplitude do nosso sistema, tá certo? A constante da mola o próprio nome já diz, constante elástica, então a gente vê que a energia total vai estar apenas ligado à amplitude do nosso movimento. Então, essa aqui vai ser a relação da energia total em relação à amplitude, tá certo? Pois bem, então,
temos aí, nós encontramos que essa energia vai ser proporcional à amplitude, e com isso a gente pode calcular dois outros parâmetros, que vai ser o período e frequência de oscilação, né? Então a gente tem que o período de oscilação, que eu vou chamar de tau zero, é dado justamente como sendo um intervalo de tempo entre as repetidas entre as repetições sucessivas da posição da partícula e o sentido de movimento. Então, o período vai ser a cada ciclo que o meu sistema vai estar repetindo o movimento. Então, esse período é o que nós chamamos de tau zero, que é o período do movimento do nosso sistema. Então, neste caso, a gente vê que a frequência angular multiplicado pelo período vai ser igual a 2π, e aí, consequentemente, nós temos que o meu período de oscilação vai ser igual a 2π dividido pela frequência angular. A gente já sabe a cara da frequência angular, que vai ser a raiz quadrada de k sobre m, e, consequentemente, a gente pode reorganizar esse termo de tal forma que o nosso período de oscilação vai ser igual a 2π vezes a raiz de k sobre m, tá certo? Então, aqui a gente encontra o período de oscilação. Uma vez a gente encontrando o período de oscilação, a frequência de oscilação do nosso sistema ela vai ser dada pelo inverso do período. Ou seja, a frequência de oscilação é o inverso do período. Consequentemente, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2π raiz de m sobre k. E, consequentemente, a gente pode ver isso aqui como sendo 1 sobre 2π raiz de k sobre m. Ou seja, essa aqui vai ser a nossa frequência de oscilação do nosso sistema, tá? Então, a gente deve observar que o período de oscilação do nosso oscilador harmônico simples independe da amplitude, né? Então, a gente vê que esses tipos de movimento em que o período elas são independentes da amplitude do sistema, a gente chama que esses sistemas que exibem essas propriedades é chamado de sistemas isócronos. Sistemas isócronos são aqueles que justamente o período de oscilação não dependem da amplitude, tá? Pois bem, seguindo aqui, vamos fazer aqui um exemplo para que a gente arremate o que nós abordamos aqui nessa primeira aula, onde a gente tem o seguinte exemplo, né? Para determinar a velocidade angular e o período de oscilação de uma esfera sólida de massa m e raio r sobre um ponto de uma superfície, sobre um ponto de sua superfície. Basicamente, como é que é esse problema? Eu vou ter essa minha esfera maciça de massa m e raio r, e eu vou ter um ponto P no qual esse corpo vai estar oscilando, ou neste caso, rotacionando, em relação a um eixo de rotação fixado justamente nesse meu ponto, tá certo? Então, com esse movimento, quando você solta essa esfera nesse ponto de rotação, você vai ter um certo ângulo θ para esse movimento. A gente vê que as forças que atuam vai ser a força gravitacional, que está atuando no centro de gravidade, centro de massa desse corpo. E aí, apenas se pede para calcularmos a velocidade angular, a frequência angular e o período de oscilação. Então, como é que nós podemos então calcular a frequência angular e o período de oscilação desse problema? Primeiramente, a gente tem que lembrar do curso de Mecânica 2. É o primeiro passo para resolver esse problema. É lembrarmos justamente da dinâmica de rotações. Então, o primeiro passo é lembrar que uma esfera, um corpo rígido de forma esférica, rotacionando em torno de um eixo de simetria que passa pelo centro de massa, a gente pode atribuir isso a um momento de inércia da esfera, para uma rotação em relação ao eixo que está passando pelo centro de massa. Lá no curso de Mecânica 2, a gente calculou que o momento de inércia em relação ao centro de massa de uma esfera vai ser igual a 2/5 da massa dessa esfera vezes o raio ao quadrado, né? Esse resultado a gente viu lá no curso de Mecânica 2, né?
Mas aí tem um porém, isso daí é quando a esfera está rotacionando em relação a um eixo de rotação que passa pelo centro de massa. O nosso problema está deslocado. É um eixo que está paralelo ao centro de massa. Mas, neste caso, a gente pode usar o teorema dos eixos paralelos para justamente calcularmos o momento de inércia naquele ponto, ou seja, naquele eixo de rotação que passa por aquele ponto específico, desde que esses eixos de rotação sejam paralelo ao eixo de rotação do seu centro de massa, que passa pelo centro de massa. Então, nesse caso, usando o teorema dos eixos paralelos, a gente pode calcular o momento de inércia para o eixo considerado, onde nós temos que, pelo teorema, o momento de inércia no meu ponto, no meu eixo, vai ser igual ao momento de inércia da minha estrutura de corpo rígido no centro de massa mais m vezes r ao quadrado. Como nós já sabemos que o momento de inércia da esfera vai ser dado por 2/5 de mr ao quadrado, a gente soma com esse termo que vai dar 7/5 de m vezes r ao quadrado. Então, nós podemos calcular que o momento de inércia calculado para o eixo de rotação que passa por aquele ponto que está fixando o movimento, que fixa onde a esfera tem esse movimento de rotação, vai ser dado em termos de 7/5 de m vezes r ao quadrado. Pronto. Então, uma vez tendo esse conhecimento do momento de inércia, a gente pode definir o torque devido à força gravitacional na nossa esfera. Então, esse torque ele vai ser definido como sendo o produto vetorial do meu vetor raio vetorial a força que está atuando nesse meu ponto, né? Justamente no centro de massa desse meu sistema. Então, neste caso, o que eu vou ter? Esse meu torque, em termos de módulo, vai ser dado por R vezes F vezes o seno do ângulo formado entre esses dois vetores. Então, a gente define o torque como sendo a resposta do sistema em termos a força que está aplicando. Então, a gente entende o torque como sendo justamente essa resposta à força do qual está atuando nessa esfera. A gente vê também que pela dinâmica de rotação, a gente tem a segunda lei de Newton para a dinâmica, onde nós temos que o nosso torque também pode ser dado como sendo o momento de inércia vezes a aceleração angular, em analogia da massa vezes a aceleração da nossa mecânica newtoniana para uma partícula, né? Então, fazendo essa correspondência, eu tenho que o torque vai ser dado pelo momento de inércia, calculado no eixo de rotação que nós estamos lá naquele ponto, onde está paralelo ao eixo do centro de massa, dado pela segunda derivada da minha função θ, que é a função angular, dividido por t ao quadrado, dt ao quadrado, né? Então, consequentemente, usando a notação que a gente falou anteriormente, isso aqui vai ser dado por I vezes θ elevado a 2 pontinhos, θ 2 pontos, e a gente define então que o nosso torque vai ser igual ao momento de inércia vezes θ 2 pontos, tá certo? Então a gente tem, pela definição de torque, isso aqui vai ser igual a R vezes F vezes seno de θ, e pela segunda lei de Newton para a dinâmica de rotações, eu também tenho que o torque vai ser igual ao momento de inércia vezes a segunda derivada de θ em relação ao tempo. Com isso, a gente tem que iguala as duas equações e a gente encara que quando estabelecemos esse movimento de rotação dessa partícula, esse torque ele vai fazer o papel da nossa força restauradora no movimento linear para o nosso sistema massa-mola. Então, por isso que nós temos aqui esse sinal negativo para justamente compensar o termo de força restauradora do movimento. Então, com isso aqui, nós vamos ter que I, momento de inércia multiplicado pela segunda derivada de θ, vai ser igual a menos R. Aí a gente tem que a força gravitacional vai ser a massa vezes a aceleração gravitacional vezes o seno de θ. Então, a gente pode pegar esses dois termos e vamos igualar para pequenas oscilações. A gente tem uma aproximação de seno de θ aproximadamente igual a θ. Aqui basta a gente fazer aqui uma expansão em séries de Taylor para a nossa função seno de θ, onde o primeiro termo, que é o seno de θ para θ igual a zero, seno de θ igual a zero é zero. E aí nós temos o que? A primeira derivada no ponto, que vai ser o cosseno, vai ser igual a 1.
e fica apenas multiplicado pela função θ. Então, aqui seno de θ é aproximadamente igual a θ para pequenas oscilações, para pequenos ângulos de oscilações. Com isso, nós temos a equação de movimento para esse problema, como sendo a segunda derivada de θ em relação ao tempo ao quadrado, dt ao quadrado, mais o raio dessa nossa esfera, vezes a massa da esfera, vezes a aceleração gravitacional, dividido pelo momento de inércia desse corpo rígido, multiplicado por θ igual a zero. Tá certo? A gente pode, então, pegar e reescrever de tal forma que isso aqui vai ser dado por esse termo, né? A gente pode reescrever, e aí a gente tem que I vezes θ, dois pontos, é igual a R vezes M, G θ, perdão, que isso aqui na verdade ia ser igual a isso aqui, tá certo? Que deu aqui deu uma ordem invertida, né? Era para ter primeiro saído isso aqui, depois isso aqui, mas esse cálculo aqui de baixo apenas para chegar a isso aqui. Só está ensinando o caminho, que eu tinha apresentado primeiramente a equação de movimento. Então, quando a gente faz essa aproximação, a gente vai ter que o momento de inércia vezes a segunda derivada vai ser igual a esse termo. Pegando aqui, a gente reorganiza dessa forma e chega aqui nesse ponto. Apenas teve uma ordem trocada de apresentação. Pois bem, então devemos observar que a equação que nós obtemos do movimento vai ser análogo à equação que nós vimos do oscilador harmônico simples, né? Onde difere apenas de um termo quadrático, que nós vamos chamar de ômega ao quadrado, igual a R vezes M vezes Z vezes G, dividido pelo momento de inércia, né? Se nós estabelecemos esse ômega ao quadrado dessa forma, a gente tem a mesma equação do movimento de um oscilador harmônico simples. Então, dessa forma, substituindo o momento de inércia que nós calculamos anteriormente, igual a 7/5 da massa vezes r ao quadrado, a gente pode então reescrever da forma como sendo a aceleração da gravidade dividida por 7/5 de r. Consequentemente, nós temos que a nossa frequência angular vai ser dada pela raiz de 5 vezes g dividido por 7r. E aqui a gente responde uma das perguntas do nosso exemplo, que é para justamente calcular a frequência angular do nosso sistema. Então, a frequência angular para aquele caso é dada em termos da raiz de 5g dividido por 7r. Pois bem, falta agora a gente calcular o período de oscilação. Então, por analogia do que nós já calculamos para o nosso movimento harmônico simples, a gente viu que o período de oscilação vai ser dado por 2π dividido pela frequência angular. Acabamos de calcular qual é a cara da frequência angular. Então, consequentemente, a minha frequência vai ser igual a 2π dividido pela raiz de 5g dividido por 7r. Consequentemente, o meu período de oscilação vai ser igual a 2π multiplicado pela raiz de 7r sobre g. Bem, o que nós podemos ver do nosso problema? Que tanto a frequência angular quanto o nosso período de oscilação vai depender intrinsecamente do raio da nossa esfera, tá certo? Quanto maior o raio, a gente vai ter um maior período de oscilação. Pois bem, pessoal, isso que eu gostaria de primeiro fazer a abordagem com vocês, né, em relação a esses movimentos oscilatórios. A gente fez aqui algumas revisões, eu creio que isso é uma revisão para vocês, em relação ao movimento harmônico simples, né, uma oscilação harmônica simples, onde nós primeiramente partimos a partir da mecânica newtoniana, das leis de Newton, a gente formulou a equação de movimento do oscilador harmônico. Depois a gente chegou a essa equação de movimento, nós identificamos ela como sendo uma equação diferencial de segunda ordem linear homogênea. E aí depois nós partimos para a resolução, supondo uma solução particular. A gente montou a solução geral desse movimento, desse deslocamento x, né, em termos de senos ou cossenos. A partir disso, nós extraímos a cara da energia cinética e a cara da energia potencial do sistema. Calculamos também a energia total e vimos que depende apenas do quadrado da amplitude. E depois disso, nós calculamos não só a frequência angular, que nós já tínhamos definido, como também a frequência de oscilação e o período de oscilação. Então, aqui basicamente é uma revisão geral do movimento do oscilador harmônico simples, no caso unidimensional,
onde na próxima aula a gente vai aplicar para o caso bidimensional. Ou seja, nós vamos considerar o oscilador um plano XY e vamos extrair as soluções e, consequentemente, vamos ver como é que é a cara dessas soluções para o plano bidimensional, tá certo? Pois bem, pessoal, para essa primeira aula, para esse nosso primeiro contato, eu deixo essas é, essa abordagem e a partir das outras aulas a gente vai desenvolvendo mais a respeito dessas oscilações até chegar nos movimentos oscilatórios amortecidos, que a gente vai ver cada um desses casos e vamos estudar os resultados, vamos estudar os gráficos, o que eles querem nos dizer e vamos fazer a interpretação física do que nós estamos encontrando. Tá bom, pessoal? Pois então, por hoje a gente fica por aqui. E na próxima aula a gente continua com esse capítulo de oscilações. Até mais, pessoal!